Vamos aguardar, né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, o presidente Lula deve baixar um decreto até o final do ano, fixando um novo valor do salário mínimo em R$ 1.518. Assunto para a gente entender um pouco melhor com o André Anelli, que volta aqui ao 3 em 1. André, se esse valor for confirmado de fato, né? Esse aumento será de pouco mais de R$ 100, é isso mesmo? Exatamente isso, Soraya. Será um aumento de especificamente R$ 106, representando 7,5% de aumento em relação aos atuais R$ 1.412 de salário mínimo atual. Então, o governo federal acaba dando um aumento, se confirmado esse novo valor de R$ 1.518, acima da inflação acumulada dos últimos 12 meses, que ficou em torno de 4,5%, bem perto do teto da meta estabelecida pelo Banco Central. O presidente da República até poderia dar um aumento maior na regra anterior ao aumento do salário mínimo, mas esse aumento já segue as regras do chamado arcabouço fiscal, que limita o crescimento das contas públicas a até 2,5% em relação ao PIB. Como o PIB foi de 3,2%, se esse aumento levasse em consideração a regra passada, esse aumento poderia ser ainda maior, de cerca de R$10 a mais, só que o governo federal, já cumprindo então o arcabouço fiscal, vai conceder um aumento de R$ 106, levando o salário mínimo para R$ 1.518. Esse decreto deve ser publicado nos próximos dias. Nesse momento, o presidente Lula se encontra aqui na Granja do Torto, realizou algumas reuniões aqui ao longo do dia de hoje. Essa aqui é uma espécie de casa de veraneio da Presidência da República em relação ao Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. O presidente Lula manteve a agenda, mesmo estando aqui nessa outra residência, e já debatendo então a relação do salário mínimo. A gente relembra ainda que esse reajuste do salário mínimo, ele foi limitado, entrou para a contabilização do arcabouço fiscal, justamente porque o governo, assim, ele pode indexar, o salário mínimo acaba sendo indexado a outras despesas do governo federal, a exemplo de aposentadorias, pensões, abono salarial. Então, por consequência dessas regras, a Presidência da República vai optando por já seguir o arcabouço fiscal, dando um aumento um pouco menor do que o que seria possível pela regra anterior, mas ainda assim ficando acima da inflação, aumento esse representando 7,5%, ou seja, cerca de 50% acima da inflação acumulada dos últimos 12 meses. Soraya. Obrigada, Nelly, pelas suas informações. É isso, um reajuste provável aí de R$ 106, ou seja, de 1.412, o salário então passaria para R$ 1.518. Tá ok? Já valendo a nova regra. Em termos de contas públicas, é o que é possível, né? Se fosse na regra anterior, seria a variação do INPC, mais ou menos em torno de 4,5%, mais a variação do PIB de 2 anos antes. Então, a gente estaria falando de um reajuste do salário mínimo próximo de 7,5%. Agora já vale a regra do pacote fiscal. Então foi o INPC mais 2,5%, que dá mais ou menos um reajuste aí na casa de 6,5%, pouco menos 6,5%, né? Agora, o Soraya até estava conversando aqui com o Kriegner, uma discussão bastante interessante, né? Me conta que eu estava ouvindo, queria só ouvir o que vocês estavam falando, mas não estava pegando nada. Tem uma ideia de que o nível de salários na sociedade, ele é determinado pelo salário mínimo, e é uma bobagem, né? A gente, economista, não gosta muito de salário mínimo, por quê? Porque a partir do momento que você estabeleceu um salário mínimo, você gera um desemprego. Por quê? Porque você tem pessoas cujo a mão de obra é muito baixa, quer dizer, a produtividade da mão de obra é muito baixa, estariam dispostas a trabalhar por menos de um salário mínimo. Mas essas pessoas, infelizmente, têm uma produtividade muito baixa. E a empresa estaria disposta a contratar essas pessoas por menos de um salário mínimo. Então, a partir do momento que você estabelece um preço mínimo, isso vale para qualquer preço, você gera um desemprego. Isso é uma lei microeconômica. Então, o que faz aumentar o nível de salário na sociedade não é o salário mínimo. O que faz aumentar o nível de salário numa sociedade é a produtividade. E a produtividade está ligada
a investimentos em educação, a combinação dos fatores de produção, ou seja, o capital humano com a tecnologia. Então, se você vai nos Estados Unidos, tem um salário mínimo, mas profissões mais braçais ganham muito mais do que um salário mínimo. Por quê? Porque a produtividade é muito mais alta, porque o nível de salários na sociedade como um todo é muito maior. Mas tem essa ideia aí do salário mínimo e que também traz impactos nas contas públicas. E, Henrique, esse reajuste traria benefícios imediatos? O trabalhador conseguiria comprar mais do que ele compra agora? Ou também não vai fazer tanta diferença assim? Essa é a ilusão que se cria, né, com esses aumentos aí. Até a propaganda que se faz ao redor disso é que vem da boa vontade do governo ou de quem está no cargo aí de presidência da República, o que não é verdade. E como o Alan muito bem explicou aqui, desenhou para a gente, né, isso aí vai ter impactos na economia, são decisões que vão ter impactos na economia e vai ficar elas por elas. Na verdade, acaba sendo prejudicial. Então, quanto maior o salário mínimo, você vai aumentando ele gradativamente, o poder de compra não vai aumentando também na mesma proporção, ele se mantém muito parecido. Você tende a gerar mais inflação, o poder de compra permanece, como eu falei, o mesmo, e aí a gente não tem uma melhoria na qualidade de vida, também não tem uma melhoria na margem que as pessoas podem destinar do seu próprio orçamento para questões de aumento e melhoria da sua produtividade, como foi trazido aqui. Então, a pessoa fica ali fadada, né, aquele mesmo salário sem poder explorar formas alternativas de empregabilidade. Isso aí trava muito, engessa muito a nossa economia. Bom, e Zé, certamente nos próximos anos, né, a gente vai acabar percebendo esses reajustes menores, né, com essa nova fórmula de cálculo que reduz, inclusive, o crescimento real do salário. Então, na sua visão, esse aumento, ainda que modesto, né, de R$106, é positivo? Pois é, o ideal é que ninguém recebesse o salário mínimo, né? O salário mínimo é inviável. Quem ganha um salário mínimo recebe R$1.300 hoje, R$1.300. Só que o governo tem um problemão com o valor do salário mínimo. É porque há, aqui no Brasil, a praga da indexação que resistiu a todo o processo. Foi inventado lá atrás por Delfim Neto, né? Essa tal indexação, e que resiste até hoje. Então, cada R$1 de aumento do valor do salário mínimo representa uma despesa anual para o governo de 350 a 400 milhões de reais. Cada real, de 350 a 400 milhões de reais. O orçamento já está estrangulado. De quase 6 trilhões, 5 trilhões e 870 bilhões de reais, 2 trilhões e 700, quase 3 trilhões, 2 trilhões, quase 3 trilhões para o serviço da dívida, né, os gastos financeiros. E o outro é previdência e máquina. A previdência, ela é fortemente abalada pelo reajuste assim do salário mínimo. É forte. Mas veja bem, o salário mínimo, ele tem que existir, todos os países têm salário mínimo, mas é só uma referência, é o mínimo que se pode ganhar. Eu tenho a impressão que o Brasil está entrando, ninguém está discutindo isso, num processo de mudança radical no mercado de trabalho. Não se encontra mais trabalhador para ganhar salário mínimo em várias atividades, tem que pagar acima. O salário mínimo tem que existir como ali uma barreira mínima, mas ninguém ou poucos deveriam receber o salário mínimo. O salário mínimo, quando reajustado assim, como fez o presidente, acima até do que previa a lei orçamentária, é um problemão para a Previdência.